Começamos o nosso encontro com o epílogo do Apocalipse e da Bíblia. Acabaram as visões. Daqui até o fim, nós não temos a narrativa de visões, mas a conclusão do livro. É como se São João, apóstolo e evangelista, estivesse saído do estado de transe, do estado de êxtase. É como se ele estivesse, aspas, voltado ao normal. Versículo 6. Ele me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Primeiro, ele me disse. Quem foi que disse? O anjo do versículo 1. Mostrou-me, então, o anjo, um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. O mesmo anjo de Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. O mensageiro último da última das visões de São João. Ele me disse. Portanto, não foi o próprio Deus, mas foi um anjo de Deus. Salta aos olhos a expressão: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos espíritos dos profetas. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas. Aqui parece que São João faz alusão àqueles profetas do Antigo e do Novo Testamento, que já não estão aqui na terra e já se encontram no céu. Vamos ver, deles se fala a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Vamos ler a partir do versículo 8. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças do mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Vejam aí o dom da profecia, dom do Espírito Santo concedido à igreja. Ainda no capítulo 14 desse primeiro livro, desse mesmo livro, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32. Eu penso que esse texto é mais explícito ainda. O espírito dos profetas deve estar-lhes submisso. Ainda no versículo 29, quanto aos profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Então, esses espíritos dos profetas são as almas dos membros da igreja que já se encontram no céu. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas. Um título incomum, atribuído a Deus dos muitos. Depois, uma outra observação, para mostrar aos seus servos, obviamente aos servos que estão aqui, os servos de Deus que já estão no céu não têm necessidade disso, já têm a visão beatífica. Essas revelações foram vistas por São João e escritas por ele, para mostrar a cada um de nós, aos servos, aos leitores do seu tempo e aos leitores dos séculos seguintes até a vinda do Senhor, o que deve acontecer em breve. O livro, portanto, foi escrito para nós. O livro é para a igreja. E reparem a expressão em breve. Em breve. Esse breve, para Deus, é bem diferente
e para nós. Para Deus, 1000 anos é como um dia que passou, diz o salmista. Para nós, brevidade é um conceito relativo. É um breve que não é preciso se trata de um dia, de 2 dias, de um século, de 1 milênio, ou de 1 milhão de anos, ou de quanto tempo. Breve. Essa palavra breve, que aliás vai aparecer ainda, eis que eu venho em breve, quem pode descobrir no finalzinho do Apocalipse, lá no versículo 20, eu venho depressa, eu venho rápido. Tolo é aquele que julga que esta rapidez demora, e desesperado é aquele que julga que essa rapidez é instantânea. Nem 8 nem 80. Contra as duas tendências, temos que estar preparados. Só isto. A preparação é não para ontem, nem para amanhã. É para hoje. É para aqui e agora. Versículo 7. Eis que venho em breve. Felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. De novo, aparece em breve. Quem foi que disse isto? Dá a entender que quem falou isto no versículo 7 foi aquele que falou no versículo 6, mas não. Quem intervém no versículo 6 é um anjo. Reparem a frase toda. O anjo se refere ao Senhor que enviou. Se fosse o próprio Deus, seria eu que enviei. Mas no versículo 7, não dá para concluir que o autor desta frase é o mesmo que falou no versículo 6. Por quê? Porque o versículo 20 ajuda-nos a entender. Quem fala no versículo 20 fala com uma entonação, uma impostação parecidíssima com a do versículo 7. Quem é que nós esperamos que vai vir em breve? Quem é esse? Quem é aquele que nós aguardamos? Aquele Jesus. Os anjos, no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estavam a olhar para o céu, o que foi que eles disseram? Homens da Galileia, por que vocês estão a olhar para o céu? Este Jesus virá. E essa é a contínua pregação dos apóstolos. O Senhor virá. No credo, nós recitamos isso de forma soleníssima. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ele virá, ele descerá. Ele virá com poder e glória, ele julgará vivos e mortos. Então, mas José, não parece fora de propósito que no versículo 6 fale o anjo, no versículo 7 fale São João, fale o próprio Jesus Cristo a São João? Não. Lembremos-nos de que acabou São João de passar por uma experiência de muitas visões, nas quais muitos anjos falaram, e o próprio Jesus falou. Nos capítulos 2 e 3, quem é que diz ao anjo da igreja de Laodiceia escreve? É Jesus. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Ao anjo da igreja de Sardes escreve. É Jesus dialogando. Subitamente, no decorrer das narrativas, para de falar o Senhor Jesus, fala um anjo. Depois para de falar um anjo, fala um outro anjo. Depois para de falar um anjo, falam os anciãos. Depois falam os animais. Depois falam as almas, etc. Não é somente uma personagem que intervém, mas várias personagens. Então, não causa espécie de forma alguma essa mudança de sujeito do versículo 6 para o versículo 7. É claro que no versículo 7, quem fala é nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, eu venho em breve. E esta palavra é fiel. Para nós é irrelevante se esse breve significa 2 bilhões de anos. Porque o máximo que nós todos aqui vamos aguentar nesta vida, não sei se 90 ou 100 ou 110 ou 115 anos. Mas é somente bater o recorde no Guinness e depois a gente morre porque 100 anos, 115, parece que 117 é o recorde.
enfim, se depois da nossa partida ainda a humanidade vai perdurar 1 bilhão de anos, não deixa de ser breve, porque tempo para o Deus Todo-Poderoso é absolutamente irrelevante. É um conceito nosso, muito relativo. E aliás, diga-se de passagem, 1 bilhão de anos é um tempo bastante breve em comparação com o tempo que transcorreu do Fiat Lux, do Big Bang até hoje. Foi muito mais do que 1 bilhão de anos. Ah, mas eu pensei que isso é muito tempo. Esqueçamos essas categorias e fiquemos com o breve. Breve que não é precisado por nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidemos de estar preparados, e isso é o que importa. O Senhor virá indiscutivelmente, isso é verdade de fé e vem em breve, breve, breve. Felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. Estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo lembram uma outra. Jesus está numa casa, a casa está cheia de gente. E alguém chega e diz para ele: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Jesus responde algo muito parecido com isso daqui. Quem lembra da frase de nosso Senhor Jesus Cristo, que recorda essa frase? Quem são meus pais, meus irmãos, etc. Quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe, meu pai, etc. Felizes aqueles que põem em prática as profecias deste livro. É a penúltima das bem-aventuranças. No Apocalipse temos 7 felizes. 7. O mesmo número das bem-aventuranças de Mateus capítulo 7. Tem mais uma, então, 8 bem-aventuranças. Mas 7 bem-aventuranças. Vamos ver quais são as passagens. Já vimos 5, estas 6, e ainda tem uma mais para frente. Uma mais para frente, lá no versículo 14. Mas vamos ver as 7 felicidades do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 3. Feliz o leitor e os ouvintes, se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Lembram? Capítulo 14, versículo 13. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois suas obras os seguem. Segunda felicidade. Terceira, capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como um ladrão, de novo é Jesus que fala. Feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, ostentando sua vergonha. Capítulo 19, versículo 9. Ele me diz então: escreve, felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse ainda: estas são palavras autênticas de Deus. Capítulo 20, versículo 6. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante 1000 anos. Capítulo 22, versículo 7. E finalmente capítulo 22, versículo 14, a última. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Vamos somente, para não esquecermos, ver esse refrão: venho em breve. Quantas vezes ele aparece no Apocalipse? Ele aparece 5 vezes. Capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras, senão virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Aqui o Senhor diz que vem, não diz diretamente que vem em breve, mas vem.
Versículo 16. Arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Capítulo 3, versículo 3. Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. Observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão e não saberás a que horas te surpreenderei. Impressionante. Como um ladrão, sorrateiro, quase que instantâneo, sem avisar, a qualquer momento. Ao dizer isso, o Senhor está nos mandando um recado. Não vai ser surpresa. Não pode ser surpresa para vocês. Essa história de dizer, morreu, coitado, não teve nem tempo de se arrepender. Oh, coitado, merecia uma outra chance. Não tem nada disso na vida. Se o Senhor vem em breve, estejamos preparados. Vai ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. Versículo 11, por favor. Venho em breve. Olha, a afirmação foi seca. Venho em breve. Conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Ou em outra linguagem, bem palatável para as crianças. Não perca o estado de graça. Não caia em pecado mortal. Não viva em pecado mortal. Não perca essa riqueza que você recebeu no batismo, a graça que Deus lhe concedeu. Nem caia no pecado, nem volte a cair no pecado. Eu venho em breve, em breve. Parece uma santa, me permite, desculpa a expressão forte, uma santa obsessão. O Senhor insiste bastante. Em breve, em breve, em breve. Venham como ladrão, venham rápido. E vou surpreender vocês, se vocês desleixarem, se vocês negligenciarem. Finalmente, capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, ostentando sua vergonha. O viver em pecado mortal aqui significa andar nu. Quem foi a primeira pessoa que andou nua e não se envergonhava antes do pecado? Adão com sua companheira. Mas depois do pecado, eles perceberam que estavam nus. E ouvindo os passos do Senhor no jardim, o que fizeram? Correram para a moita e foram cobrir suas vergonhas. Sim, exatamente. Então, ficou claro a insistência do venho em breve, venham como ladrão, conserva as tuas vestes, não fique nu, para que não seja exposta a tua vergonha. Essa insistência para nós deve ser uma doce esperança. É a qualquer momento. Quando vai chegar a minha hora? Não sei, mas eu devo estar preparado. E assim estando, já sou feliz, já me considero feliz. Versículo 8. Fui eu, João, que vi e ouvi estas coisas. Depois de as ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava. Dom José, um apóstolo, cometeu um erro desse. Adorar uma criatura, Dom José. Mas será que ele era apóstolo mesmo, Dom José? Era apóstolo mesmo. Cometeu esse equívoco que não é justificável, mas é compreensível. Aliás, eu já fiz alusão a essa questão aqui e vamos retomá-la de novo. João já fez isso uma vez? Sim ou não? Já. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 19, de 9 a 10, para ver a fraqueza de São João. Ele me diz, ele quem? Um anjo, perfeitamente. Esse anjo que é citado no capítulo 19, versículo 1. Ele me diz então, escreve, felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são palavras autênticas de Deus. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me diz, não faças isso. Eu sou um servo como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Adora a Deus.
porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. Bem, eu disse quando comentava esse texto, acho que ainda em 2014, que objetivamente foi um equívoco ao se prostrar para adorar o anjo. João iria cometer o pecado de idolatria, adorar uma criatura. Mas onde está o atenuante? João, ao longo de todas essas visões, ora escutava Deus falar, o Pai, ora escutava Jesus falar, ora escutava um anjo falar, anjos falarem, ora escutava os animais falarem, as almas dos santos imolados debaixo do altar falarem, os anciãos falarem. É compreensível que ele tenha se equivocado. Afinal de contas, é o anjo, sim, está certo, é ele que está falando, mas o Senhor também me falou, vou me prostrar para... E aí iria cometer o pecado de idolatria. Mas não cometeu. Reparem, por favor, não faças isso. Ele proibiu que ele começasse a fazer. Isso no capítulo 19. Vamos agora ao capítulo 28, capítulo 22, versículo 8. Versículo 8. O anjo vai fazer a mesma coisa no versículo 9. Mas antes temos uma palavra a dizer no versículo 8. Fui eu, João. De novo, o autor se identifica. Assim como ele se identificou no capítulo 1. Ele começa se identificando. Aliás, quando fala na ilha de Patmos, que esperamos visitar agora em setembro, se Deus quiser. Eu, João, no dia de domingo, encontrava-me na ilha de Patmos. Num domingo. A única vez que a palavra domingo aparece, eu, João. A autoria do Apocalipse, atribuída ao apóstolo e evangelista João, é indiscutível entre os exegetas. Houve quem contestasse no passado, essas vozes são hoje uma raridade. Trata-se do apóstolo e evangelista João. Viu e ouviu. Trata-se então de um êxtase que comprometeu, sobretudo, dois sentidos de João: a visão e a audição. Ele viu e ouviu. Vamos ao versículo 9, a reação do anjo ao propósito de São João de adorar o anjo. Versículo 9. Mas ele me disse: não faças isto. Sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas, e aqueles que guardam as palavras deste livro. Prostra-te diante de Deus. De novo, a mesma repreensão, exortação, vamos chamar assim, a palavra mais educada. São João se equivoca mais uma vez. Um apóstolo cometendo uma fraqueza dessa, repito, a natureza humana, diante de determinadas cenas, depois de ter experimentado, se vocês me perguntarem, em Patmos, quanto tempo durou essas visões todas? 1 segundo, 1 minuto, 2 horas, um dia inteiro, vários dias? Não sei. O fato é que contemplar o que ele contemplou, isso, me permita uma expressão dita do fundo do coração, é demais para a natureza humana. Eu acredito que uma mescla de felicidade, de encanto, de espanto, de... Você não fica no seu normal. Afinal de contas, vê o que ele viu. Ele contemplou a glória. Ele teve a experiência da felicidade sem fim. Não estou justificando de forma alguma a atitude de João. Eu só estou dizendo que a natureza humana, quando contempla determinadas coisas, ela fica tão embasbacada, tão estupefacta, tão maravilhada, tão boba, vamos dizer assim, que se compreende
esse equívoco? Por favor, materialmente falando. É claro que isso é um ato, seria um ato de idolatria. Prostrei-me para adorar o anjo. Ninguém adora, senão a Deus. Toda criatura que é adorada no lugar de Deus, isso é o pecado de idolatria. Mas aqui nós temos a fraqueza da natureza humana, maravilhada, embebecida, ainda inebriada por esse encanto, por esse fascínio de tantas visões, de tanto êxtase, e ele se equivocou como qualquer um de nós pode se equivocar. Está claro? Está claro? Está claro? Está claro? Muito bem. Então, o anjo fraternalmente adverte o apóstolo para que ele não faça isso. Eu sou uma criatura como todos vocês. Você se prostre diante de Deus, adore somente a Deus. Versículo 10. Disse ele ainda: não seles o texto profético deste livro, porque o momento está próximo. Não seles significa não guarde segredo. Ou seja, a ordem agora é para divulgar. Mas, Dom José, eu estou lembrando de uma aula na qual o Senhor leu um versículo no qual o Senhor Deus pede para o vidente guardar segredo. E agora, o anjo diz que não é mais para guardar segredo. Houve mudança? Houve contradição, por acaso? Vamos a Apocalipse 10:4 para resolver um problema. Apocalipse, capítulo 10, versículo 4. Quando cessaram de falar, dispunha-me a escrever. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que falaram os 7 trovões e não escrevas. Bom, o texto não deixa dúvida, Dom José. Aqui as visões vão acontecendo. E a ordem é para não revelar. Selar significa colocar sob sigilo. Sigilo. Sigilum, em latim, significa selo. Sigilo e selo têm a mesma etimologia, a mesma origem em termos de palavra. É a mesma palavra, sigilo e selo. Sigilo latim, selo português. Então, por quê? Em Apocalipse 10:4, a ordem é para selar, e em Apocalipse 22:10, não seles. Explica-se por quê. Em Apocalipse 10, as visões estão em andamento. O plano do Senhor ainda não foi revelado todo ao apóstolo. Mas agora que as visões acabaram, e dado que essas visões foram reveladas para João, para que João escrevesse para as gerações futuras, porque ele ia morrer, e Deus Todo-Poderoso precisava revelar desejou revelar estas visões a um, para que este, escrevendo, deixasse esse testemunho, esse legado, esse escrito para os demais. E esse texto iria integrar a palavra de Deus, que ainda estava sendo formada. Na verdade, esse foi o último livro da Bíblia. Este é o último livro da Bíblia, o mais recente, redigido no finalzinho do século I, lá por volta do ano 95, enfim. Então, não há contradição nenhuma. Não há. Em Apocalipse 10, não revele agora. Apocalipse 22, agora revele. E repare a diferença. Em Apocalipse 10:4, estamos em pleno andamento das visões, das revelações. Já em Apocalipse 22, a partir do versículo 6, acabaram as visões. Ele voltou, aspas, ao seu normal. Agora ele está fazendo o arremate. E Deus Todo-Poderoso está dizendo coisas para ele, não mais em visões. Muito bem. Não seles o texto profético deste livro, porque o momento está próximo. Vejam o motivo. Vejam o motivo. O Senhor vem em breve. E é preciso que todos saibam que Ele vem em breve, para que se preparem, para que não se encontrem despreparados, para que não negligenciem, para que não percam tempo. Agora, você deve dar a conhecer a todos.
o que você viu, o que você ouviu, escreva e revele para todo mundo. Está claro? Está claro? Não há absolutamente nenhuma contradição. Quando Deus proíbe revelar, é por um motivo. E numa época, num momento bem contexto, o momento do êxtase. Mas agora que o êxtase acabou e você viu tudo, eu revelei a você tudo para que você escrevesse e não guardasse. Nem tinha sentido guardar, escrever o texto para ficar guardado. Qual é o sentido? A palavra de Deus é para que todos leiam, para que todos saibam, para que todos guardem-na consigo. Pois bem, muito bem, dito isso, agora vamos a um versículo bombástico. Como, acredito que há uns 2 anos atrás, nós já citamos esse versículo. E eu já expliquei o significado desse versículo. É chocante, caríssimos internautas, vocês que não assistiram um vídeo, 30º, 40º vídeo atrás do Apocalipse, já tem tantos. Mas o versículo que eu vou ler agora, peço que você assista sentado e nada de ficar chocado, porque o significado já dei e vou dar de novo, é o significado dado pela igreja. Vamos ver textos da Escritura que confirmam essa interpretação. Esta frase pode dar a entender, pode dar a entender equivocadamente que Deus está mandando as pessoas pecarem, mas não é verdade. Vamos ler o texto e depois vamos explicar. O texto bombástico é: o injusto faça ainda injustiças, o impuro pratique impurezas, mas o justo faça justiça, e o santo santifique-se ainda mais. Isto é absolutamente chocante. Dom José, por que isto? Não seria melhor que o Senhor Jesus dissesse: o injusto não faça injustiças, o impuro não mais pratique impurezas? Não seria mais consonante com o discurso de nosso Senhor Jesus Cristo: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus? Mas por que o Altíssimo vai dizer exatamente: o impuro pratique impurezas? Será que ele está mandando as pessoas pecarem? Não está. Vou citar uma maravilhosa frase de Orígenes, um dos padres da igreja, no seu comentário a São João. Os padres da igreja são maravilhosos. Diz ele: os discípulos de Cristo já são puros. E, no entanto, Jesus ainda lhes lava os pés, acentuando assim a pureza deles. Mas Judas está impuro, e logo Satanás vai entrar nele, agravando sua impureza, uma vez que aquele que tem se acrescentará. Eu dizia, quando explicava esse mesmo versículo, antecipada e atrevidamente, que eu não devia ter feito isso, mas o texto, eu não sei em qual contexto ele foi citado, eu tinha que explicar. No fim dos tempos, não se perceberá uma conversão em massa para nosso Senhor Jesus Cristo. O que se perceberá é um endurecimento de posições, um enrijecimento de posições, seja no flanco dos bons e dos maus. Os bons quererão, por ocasião dos últimos tempos, quererão ser melhores, e os maus, duros de coração, quererão ser piores. O que o Senhor pede aqui é exatamente aquilo que ele pediu ao anjo da igreja de Laodiceia. Agora eu pergunto para vocês: o vômito de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra horrível, horrível, mas Jesus falou, pronto. Jesus, o vômito de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já sabem de cor e salteado é essa passagem. Lá no capítulo 3. Eu conheço tua conduta, tu não és nem frio, nem quente. Oxalá fosseis frio ou quente. O que é frio
é indiferente a Jesus. É claramente contra Ele. O que é quente é a favor dele. É fiel a Ele. É obediente a Ele. Na comunidade de Laodiceia, havia aqueles que nem eram frios nem quentes, eram em cima do muro. Hoje nós diríamos aqueles que acendem uma vela para Deus, outra para o diabo. Aqueles que, ora, procuram levar uma vida cristã, mas em outras ocasiões têm atitudes de pagãos, de mundanos. Está claro? Está claro? Nós já vimos isto. Então vejam, o que é que o texto do versículo 11, Apocalipse 22, pede? Decida-se. Decida-se. Você quer praticar o mal? Decida-se. Não é que para aquele que quer fazer o mal, o Senhor está dizendo, então faça porque é bom. Não é isso. Decida-se. Você tem que se decidir. Ou a favor de Cristo ou contra Cristo. A propósito, para ganhar uma passagem para a Europa, a nado, a partir do Rio de Janeiro, no Oceano Atlântico, de graça, por sua própria conta, nadando. Qual foi a frase de nosso Senhor Jesus Cristo para Judas Iscariotes, quando o demônio entrou no seu corpo, no dia da celebração da instituição da Eucaristia? O que tens a fazer, faz depressa. Ao dizer isso, nosso Senhor Jesus Cristo não mandou Judas Iscariotes trair nosso Senhor. Só pediu a Judas que se decidisse. Não tem mais sentido a pertença a Judas ficar aí com eles. Logo que o demônio entrou no coração de Judas, Jesus disse isso: o que você tem a fazer, faça depressa. Ou seja, execute logo o que você tem para executar. Não tem mais sentido, Judas, você ficar aqui conosco. E Judas se levantou e saiu. Vamos dar uma olhada nesse texto, no capítulo 13 de São João, porque ele nos ajuda a compreender essa frase que é de nosso Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 13, versículo 27. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer? Faze depressa. Olha a sabedoria de nosso Senhor. Jesus não disse: o que eu quero que você faça. Não, o que queres fazer. É você que quer, eu não quero não. Mas já que você quer fazer, faça logo. Está claro? Está claro? Pronto. Nosso Senhor Jesus Cristo, não. Desculpe a expressão que eu vou usar, não é de bajular ninguém. Quer traí-lo? Trai. Quer se drogar? Se droga. Quer roubar? Roube. Isso não significa que o Senhor está dizendo que roubar é correto, que matar é correto, que praticar o pecado é correto. Jesus está pedindo que você se decida, rapaz. E é isso que vai acontecer no fim dos tempos. Então, não existe um Deus que faz demo, que paparica, que bajula, que se humilha. Rapaz, se decida, meu neguinho, meu bichinho, faça isso não. Enfim, você quer fazer. Não existe isso da parte de Deus, nosso Senhor. Então, amigos, no final dos tempos, vai haver esse enrijecimento, os dois lados. Pode haver conversão, isto é, das trevas, alguém dócil ao Espírito Santo se arrepender e voltar-se para Cristo? Vai. Mas o contrário também. Os convertidos poderão se perverter. Nosso Senhor só pede, dos dois lados, que haja uma decisão firme. Que impressionante, né? Aquele que diz: eis que eu estou à porta e bato, educadamente. Daqui a pouco eu vou dizer a palavra bato na língua grega, o seu significado daqui a pouco. Aquele que educadamente vem e diz: eu estou à porta e bato. Agora, como que a dizer? Você que não quer abrir a porta, faça o que você quer fazer logo. Quer ser pior? Seja. Quer se danar, quer se perverter, quer se condenar?
Meu filho, eu não vou impedir você. O injusto faça ainda injustiças. O impuro pratique impurezas. Ou seja, decida-se. Mesmo que seja contra mim. Mesmo que seja contra a palavra. Mesmo que seja contra o evangelho. Mesmo que seja contra o bom senso. Mas se decida. Este é o Deus do fim dos tempos. Por isso, caro internauta, a minha opinião, ninguém pensa, no meu entendimento, que no fim dos tempos vai acontecer uma conversão em massa do mundo inteiro para Jesus. Com essa frase, o que vai haver é um endurecimento, no sentido de firmeza. O que eu quero é isto. E o que eu quero é isto. Vai ser uma verdade, tanto naqueles que procurarão Cristo, como também entre aqueles que procurarão o diabo. Está claro? Agora não me perguntem se a maioria vai estar aqui ou a maioria vai estar. Não sei. É impressionante a radicalidade, a firmeza de nosso Senhor Jesus Cristo com esse versículo. Como eu prometi, na língua grega, o verbo kroo, que significa tocar, traduzindo, por favor, agora dê uma olhada, traduzindo, no capítulo 3, versículo 20, famoso texto, que me agrada muito, gosto muito de citar. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Sabe qual é a tradução literal do verbo? Não é um toque qualquer, é um toque suave. Porque uma coisa é fazer, isso é um toque, correto? Outra é, mas qual é a importância disso na minha vida, Dom José? Muita, por dois motivos. Quem toca de leve evoca a ideia de boa educação, evoca a ideia de respeito pela intimidade do outro e ao mesmo tempo o interesse de falar com o outro. Aí vem a teologia do verbo. Deus se interessa por mim, mas com grande respeito por mim. Vem a mim educadamente. Não me força, não me constrange, não me ameaça. Vem docilmente, educadamente, polidamente me convidar para a conversão, me convidar para aceitá-lo entrar na minha vida. E a outra coisa, outra também muito importante, o verbo kroo, tocar, eis que eu estou à porta e toco, bato, bater suavemente, evoca o quê? Eu só escuto um toque leve se eu estiver em silêncio. Já repararam? Se você está dentro do seu quarto ouvindo um rádio com o televisor ligado e alguém toca bem baixinho, você não ouve? Ouve? Não. Qual a importância disso para a minha vida, Dom José? Muita. Você só vai descobrir Jesus se dirigindo a você educadamente, se você fizer silêncio dentro do seu coração. Se você não fizer essa tempestade racional, vai porque essa minha vida é uma desgraça, é só um desgraçado, é só sofrimento na minha vida, isso é vida, Deus se esqueceu de mim. É um infeliz que está gritando, que está fazendo tempestade, só ele está falando, ele é o dono da verdade. Boca fria, cala a boca. Para de falar, para de raciocinar. Contempla o Senhor, escuta o bater, mas suavemente no teu coração. Você não vai ouvir Jesus com essa tempestade, com esse barulho interior. Impressionante, um verbo. Kroo. Eis que eu estou à porta. A tradução correta seria: eis que eu estou à porta e bato.
seria a tradução. Que riqueza, né? Muito bem. Ficou claro o versículo 11? Ficou claro o versículo 11? Muito bem. Versículo 12. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um, conforme as suas obras. Venho em breve. De novo, nós já vimos os textos onde essa afirmação recorre. Venho em breve. Então, José, precisava Jesus repetir isto? Eu respondo, claro que precisava. Não existe uma única vírgula na Bíblia que foi colocada por acaso. Se Jesus colocou, é porque isso tem uma importância. E eu devolvo até para uma experiência própria da nossa convivência humana. Quando é que nós repetimos muito uma coisa? Quando é que nós insistimos muito numa coisa? Quando é que nós recomendamos muito a mesma coisa a uma pessoa? Por qual motivo? Primeiro, porque é importante. Segundo, para que a pessoa não esqueça. Meu filho, olha, eu vou dar esse dinheiro para você, vou viajar. Mas esse dinheiro é para você pagar no banco amanhã. Isso daqui. Depois você vai lá no tintureiro, paga isso. Depois você vai comprar no mercado isso, depois isso daqui. Meu filho, olha, eu já lhe disse isso ontem, mas eu vou recordar a você. Mãe, não precisa, mãe. Precisa porque isso é importante. Ela recorda isso e depois no meio do caminho manda um WhatsApp e depois ainda liga. Mas que coisa! Porque é importante, meu filho. Então, eis que vem em breve não é repetição, não é mera repetição. É um Deus amor que no final da Bíblia está dizendo a todos os leitores: prepare-se, eu venho em breve. É muito breve, venho como um ladrão. Está claro o em breve? E a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as obras. Nós, no dia do nosso juízo, seremos julgados e recompensados ou punidos de acordo com as nossas obras. Esse texto aqui, ele tem reminiscências do Antigo Testamento. Isaías 40, versículo 10. Eis o Senhor Deus que vem com poder, estendendo os braços soberanamente. Eis com ele o preço de sua vitória, faz-se preceder pelos frutos de sua conquista. Vem com poder, estendendo os braços. Pule agora para o capítulo 62, ainda em Isaías, versículo 11. Eis o que o Senhor proclama até os confins da terra. Dizei a Sião: eis, aí vem teu Salvador. Eis com ele o preço de sua vitória. Ele faz-se preceder dos frutos de sua conquista. Quase idêntico. E vamos finalmente, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Essa ideia do versículo 12. Ele vem e a recompensa está com ele, e vai dar a cada um conforme suas obras. Vejamos quem é que vai exercer esse julgamento, segundo aos Coríntios 5:10. Todos juntos. Porque teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então a ideia da recompensa é claríssima, é explícita. No relato do juízo final de Mateus capítulo 25, nós já sabemos a cena. Apartai-vos de mim, malditos, porque isso. Vinde, benditos para o reino do meu Pai, porque isto. Pois bem, esta ideia do juízo final, cada um vai acontecer em cada um de nós, na hora da nossa própria morte. O juízo que é descrito em Mateus 25 é o juízo final. E esse juízo, da 2 aos Coríntios 5, versículo 10, é o particular, aquele a que cada um será submetido na hora da sua morte. Está claro? Está claro? Muito bem. Então, a ideia da recompensa. Agora vamos a 3 textos do Apocalipse que falam exatamente disso. Ele vai dar a cada um conforme suas obras.
3 vezes esta ideia, esta convicção, esta certeza já aparecera no Apocalipse. Vejamos Apocalipse 16:7. Ouvi o altar dizer: sim, Senhor Deus dominador, são verdadeiros e justos os teus julgamentos. Teus julgamentos. Os julgamentos particulares de cada pessoa que deixa esta vida, o julgamento final, são todos julgamentos justos. E repito, não vai haver recurso, não vai haver segunda instância, não vai haver nada disso. É uma sentença definitiva, irretratável, sem possibilidade de engano, de engodo da parte de Deus, que tudo veio, tudo sabe, e neste momento nós nos veremos como Deus nos vê. Nós por vezes tentamos esconder, mascarar, ignorar, esquecer nossos pecados. Deus não. Neste dia, neste momento, nesta hora, nesse instante, por assim dizer, ser-nos dada uma luz com a qual nós veremos toda a nossa vida. Será como se passasse em menos de um segundo toda a nossa vida, as coisas mais secretas que dissemos, que pensamos, que fizemos ou que deixamos de fazer. E ninguém diante de Deus terá que justificar o que tentou justificar perante as pessoas e até conseguiu, o que tentou esconder e conseguiu dos outros, mas de Deus não. Apocalipse 19:2. Porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição e pediu-lhe contas do sangue dos seus servos. O que nos interessa é a primeira parte do versículo. Seus juízos são verdadeiros e justos. E finalmente, Apocalipse 20, de 11 a 13, é o julgamento geral. Já vimos isto, não vamos explicar, só vamos ler. Vi então um grande trono branco e aquele que dele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua parte e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono. Abriram-se livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. As suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam, do mesmo modo a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo suas obras. De novo, segundo suas obras. Vejam as obras em Apocalipse 22:12. Vejam, dêem uma olhada aí na lousa no próximo encontro. Eu espero que seja o último. Vamos do versículo 13 ao versículo 21. Oxalá consigamos terminar esse nosso livro do Apocalipse depois de quase 3 anos de estudo. Boa noite.